tarde, gente. Bom, é um prazer enorme receber todos vocês. Nós, do GT Psicologia e Moralidade, estamos organizando essa sequência de webinários para tentar nos aproximar um pouco, apesar desse momento em que a gente não está podendo estar junto presencialmente, continuar compartilhando os nossos conhecimentos, continuar dividindo o que a gente tem feito e ampliar um pouco essa divulgação para a comunidade acadêmica. Essa é a proposta dos webinários. A gente está numa sequência de webinários mensais do GT Psicologia e Moralidade da ANPEP. Eu sou Eloá, eu sou a vice-coordenadora do GT, a professora Luciana Nogueira é a coordenadora dessa gestão, e a cada mês um grupo de professores que compõem o GT se organiza para falar sobre algum tema. Hoje nós estamos falando iremos falar sobre o tema da empatia, que é um tema que eu, o professor Júlia, a professora Cleonice, a professora Lília e o professor Leonardo, que iremos dividir essas apresentações, compartilhamos desse tema de interesse, aplicando em contextos e informações em variáveis diferentes, e é isso que a gente pretende mostrar para vocês hoje. Espero que todos aproveitem, que seja um momento muito agradável para todo mundo. Eu vou passar a palavra para a professora Cleonice Camino, não vou me delongar muito, porque ela mesma vai fazer a apresentação do nosso núcleo, já que ela é a grande matriarca, fundadora e enfim, o espírito do nosso núcleo. Então, ela vai apresentar e depois a gente segue conversando, tá bom? Pode falar, Cleo, fica à vontade. Bem, minha gente, é com muito prazer que me reúno com vocês para apresentar e discutir estudos sobre a empatia. Este é um tema ao qual me dedico desde 1978 e que me dá muita alegria estudando, quer dizer, é uma coisa que sempre me é prazerosa, me dá muita satisfação. O MPDSM, que é o nosso núcleo, né, surgiu na 80 e tinha uma composição semelhante à que tem hoje, porém não contava com pesquisadores. A finalidade do grupo era a discussão de enfoques teóricos e discussão e execução de pesquisas. A base teórica do grupo era a visão piagetiana do desenvolvimento, voltada, sobretudo, para o desenvolvimento moral. Porém, outros enfoques eram discutidos, como o de Lawrence Kohlberg, sobre a moral, e o de Martin Hofmann, sobre a empatia e sobre as técnicas de socialização. Em nossas pesquisas, desde o início, adotamos a definição dada por Hofmann em sua teoria estrutural do desenvolvimento da empatia. Essa definição é relativa ao quarto estágio de empatia para Hofmann. Segundo ele, nesse estágio, a empatia é vista como uma resposta afetiva de alguém que, ao se colocar no lugar do outro, sente algo semelhante ao outro ou algo mais apropriado à situação em que o outro se encontra do que a sua própria situação. Note-se que, segundo Hofmann, há vários tipos de sentimentos que compõem a empatia, como raiva, angústia, culpa, injustiça, vergonha. Também para Hofmann, a empatia se desenvolve do ponto de vista estrutural e os estágios, a senhora já disse, né? Os estágios de empatia não necessariamente relacionam-se aos estágios propostos por Kohlberg. Além disso, conforme sua teoria, uma situação que provoque a empatia, antes de ser julgada moralmente, ela desperta sentimentos no observador. E para ele também, a estrutura empática surgiria antes da estrutura moral. Então, na realidade, quem despertaria o julgamento moral, ele já seria despertado pela empatia que você sente com aquele que está sendo normalmente o injustiçado, né? Está sendo a vítima. Para ele ainda, essa empatia pode provocar uma motivação para comportamentos pró-sociais. Ele encontra que a empatia está relacionada a vários
não só a vários sentimentos, mas a vários princípios de justiça. São como cuidado, a justiça retributiva, a justiça distributiva por igualdade, por equidade, por necessidade. E em nossos estudos, apesar de apesar de definirmos a empatia como Hoffman mencionou, né, eu diria em relação ao quarto estágio, nós não operacionalizamos a empatia sempre da mesma forma. Então, dependendo da pesquisa, quer dizer, as pesquisas iniciais, a empatia era vista, do ponto de vista operacional, como uma identificação, um sentimento igual àquele que a vítima, que a gente atribuía, a pessoa atribuía à vítima, e poderia ser também um pouco diferente, mais compatível. Porém, a gente perguntava, você no lugar dele se comportaria assim? Você sentiria dessa forma? E perguntaria, que sentimento essa pessoa está sentindo? Que sentimento você está sentindo? Então, a pontuação era contada de acordo com o sentimento igual ou semelhante. Porém, não operacionalizamos sempre dessa mesma forma. Houve momentos que a operacionalização foi feita segundo o questionário de Davis. Em outros momentos, adotamos outras formas de operacionalizar na empatia. Dentre as pesquisas realizadas com a empatia, temos, a gente poderia dizer, pesquisas com objetivos diferentes. Em algumas pesquisas, nós verificamos a influência da empatia no julgamento moral, no julgamento de justiça. Ora, então, a empatia foi vista como uma justiça expiatória, ora como justiça distributiva, ora foi operacionalizado como justiça do perdão. Ora também vimos a empatia como influenciando comportamentos pró-sociais, atitudes pró-ambientais. E, por outro lado, não só verificávamos a influência da empatia nesses processos, como verificávamos se esses processos levavam à empatia. Então, no fundo, era quem provoca a empatia seria o julgamento moral que leva a uma necessidade de empatizar para poder julgar, ou seria a empatia que leva a necessidade de estabelecer um determinado julgamento moral. E isso em relação à justiça do perdão, isso em relação às atitudes pró-ambientais. Em várias pesquisas, a princípio, nós fazemos pesquisa de um tipo e pesquisa de outro, e depois, com o avanço das estatísticas, nós conseguimos, numa mesma pesquisa, testarmos os dois modelos. Ora a empatia influenciando, ora ela sendo influenciada. Verificamos também o efeito da empatia na socialização materna. E verificamos o efeito da socialização materna no aparecimento da empatia dos filhos, ou no nível de empatia no desenvolvimento dos filhos. O efeito da empatia, também analisamos, veiculado por personagens simpáticos e não simpáticos de telenovelas, no julgamento moral dos telespectadores. Então, nós julgávamos que os telespectadores que se comunicasse mais, que despertasse mais empatia, quer dizer, os personagens de uma telenovela no telespectador, seriam capazes de, através de comportamentos, exercitarem níveis mais altos ou mais baixos de empatia. Verificamos a influência da empatia em comportamentos relativos à redução da agressão e aumento, por exemplo, de comportamento de ajuda. Verificamos suposições teóricas de Hoffman, como a de que a empatia que eu falei antes, né? Poderia ser de raiva, de angústia, de tristeza, de alegria. Então, nós verificamos, procuramos analisar a veracidade desse pressuposto.
Além dessas pesquisas, foram realizados estudos com o objetivo de construir e adaptar medidas de empatia. Também foram executados trabalhos de intervenção para a promoção do julgamento moral e para a redução da agressão, com base justamente nos estudos que verificaram a relação entre empatia e a questão moral ou a questão do perdão e várias outras variáveis dependentes que eu apresentei antes. Para a realização dessas pesquisas foram utilizados diferentes tipos de delineamentos, quer dizer, nós não trabalhamos com determinado tipo de delineamento fixo. Ora, nós apenas realizamos pesquisa de campo correlacionais, ora pesquisas de campo mais experimentais, ora pesquisa de campo apenas descritiva, ora pesquisas de campo com intervenção, pesquisas documentais e, portanto, utilizamos também delineamentos mistos. No nosso método, nós podemos utilizar escalas, então podemos ter delineamentos em que se aplica análises qualitativas e também podemos utilizar análises quantitativas e podemos utilizar as duas coisas também. Então, nós não estamos presos a um único esquema de pesquisa. Quem dita o esquema de pesquisa, na realidade, é o nosso objetivo, o que realmente nós desejamos obter. Bem, essa é uma visão geral do núcleo, porém, há muitos detalhes que eu acho que não cabiam serem mencionados aqui, porque o espaço, a meu ver, deveria ser dedicado mais à apresentação de alguns trabalhos que tenham a ver justamente com as pesquisas realizadas pelo núcleo. E dentro desses trabalhos veremos a apresentação do professor Júlio Rick, depois a apresentação do trabalho de Eloá Abreu, me parece que é essa a sequência, depois da professora Lília Galvão e, finalmente, do professor Leonardo Sampaio. Espero que vocês fiquem satisfeitos com os trabalhos e que aproveitem das discussões. Então, passo a palavra agora. Eu acho que, Eloá, você convoca o primeiro apresentador. Sim, os apresentadores terão de 15 a 20 minutos para cada apresentação, porque nós pensamos que uma hora de apresentação é suficiente para começarmos a debater algumas coisas, senão não nos restaria tempo para o debate. Bem, então, você com a palavra, Eloá. Certo, Cléo. Eu vou compartilhar a minha tela para passar os slides. Aí, Júlio, quando você precisar que passe os slides, quando for a hora de passar, você me avisa e eu passo os slides, certo? E eu vou fechar minha câmera e vou ficar só passando os slides. E aí, quando você precisar, você me avisa. Só um minutinho que eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Pessoal, só para vocês saberem, enquanto vocês se preparam, a gente está tentando ver o que aconteceu. O link da reunião foi criado pela Unesp, cabem 250 pessoas na sala, mas por algum motivo que a gente não descobriu, as pessoas que estão tentando entrar estão recebendo uma mensagem de que já tem 100 pessoas e 100 pessoas é o máximo. A gente está tentando ver o que está acontecendo, porque caberiam, em tese, 250 pessoas pelo link da Unesp, tá bem? Então, a gente está tentando ver o que é. Aguentem aí os amigos que estão tentando entrar, porque a gente está tentando ver o que é que está acontecendo, tá bom? Luciene, talvez eles possam criar um link de streaming, porque Nós daí... estamos tentando fazer isso, querida. Tá. Isso, também. Todas as possibilidades aqui. De toda forma, em último caso, o webinário está sendo gravado e a gente compartilha o link, mas vamos seguindo e aí a gente vai tentando ver se consegue compartilhar, tá? Vocês já estão vendo essa tela aqui dos slides, só para poder desligar o microfone? Sim. Certo. Então, eu vou desligar meu microfone também para não dar interferência. Eloá, você pode pôr... beleza. Bom, pessoal, eu sou o professor Júlio,
já foi dito, né? Já prazer ver a todos. Eu vou apresentar aqui 2 trabalhos que se referem especificamente sobre a empatia em relação aos estudos que eu desenvolvo com o perdão. Então, seriam estudos voltados ao fator, né, a associação que a empatia tem com a virtude do perdão. Esse interesse surge muito do que comumente se pergunta é a quem o perdão beneficia mais. É um perdão mais benéfico para aquele que perdoa ou é um perdão voltado para aquele que ofendeu e que é liberado de sua responsabilidade com as vítimas após ser perdoado? Então, esse é o processo, né? E a empatia, segundo os teóricos, faz parte dele. Mas vamos entender como é exatamente, ou pelo menos vamos tentar entender como é e em que momento que a empatia pode influenciar nesse processo de vítimas perdoarem os seus ofensores. Tá? Então, essa é uma questão central, né? E nos nossos estudos, como a professora Cleonice apresentou, nos estudos do perdão, nós operacionalizamos a empatia no contexto das relações interpessoais do ponto de vista das vítimas, ou seja, pessoas que reportaram terem sido ofendidas injustamente com forte intensidade após um comportamento de outra pessoa com quem ela se relacionava. Então, é dentro desse contexto que nós estamos, nesse momento, falando sobre empatia e perdão. Pode passar agora. Então, como a professora Cleonice falou anteriormente, para Hoffman, que é o teórico que nós seguimos, a empatia se expressa de 2 formas. Existe a empatia cognitiva, que é a empatia quando quando as vítimas iriam buscar sentir o que o outro está sentindo, ou seja, sentir o que o ofensor ou a ofensora estaria sentindo, e esta é a forma de expressão da empatia que vai interessar ao perdão, tá? E na literatura, de uma maneira geral, essa forma é chamada de tomada de perspectiva do outro, tá? E nós temos também uma empatia afetiva, que é sentir o que o outro está sentindo, geralmente conceituada na literatura como consideração empática, preocupação empática, sensibilidade empática. Os termos aí variam um pouco, mas nós assumimos aqui a terminologia consideração empática. Hoffman defende que essas 2 expressões da empatia são independentes, porém elas ocorrem simultaneamente. Ao julgar ser consciente de como o outro está se sentindo, os afetos surgem e motivam a empatia afetiva, que, no caso, é a empatia que vai mostrar a compaixão e o perdão. Então, se seguimos a teoria de Hoffman, você vê que há uma necessidade de tomada de perspectiva para que essa tomada de perspectiva possa gerar os afetos necessários em relação ao outro e, portanto, surgir uma compaixão que vai levar ao perdão, tá? Mas, vejam bem, nessa trajetória descrita por Hoffman, ele considera o ponto de vista de um observador que não tem mágoa sobre o outro que está sendo observado. É alguém que não tem dentro dele o sentimento de injustiça e, portanto, de raiva, que ocorre quando as vítimas são levadas a pensar sobre a situação de outra pessoa que magoou fortemente e injustamente ela nas suas relações. Então, é preciso, tá? E aí esse é o momento que nós trabalhamos e tentamos operacionalizar com muito cuidado, porque é preciso aqui um certo ajustamento, né, da compreensão de consideração empática e tomada de perspectiva nesse processo de perdão. Pode passar agora.
Então, se nós colocamos as afirmações ou melhor, a teoria da empatia no contexto do perdão, nós vamos ver que, inicialmente, e aí nós estamos aqui tentando ajustar os conceitos ao processo, inicialmente, a relação, ela se volta à condição da vítima, à condição do eu, para que ela possa, a partir dessa condição de vítima, poder trabalhar e compreender de maneira objetiva ou imaginativa, que no caso seria o uso de fantasias, a relação dela com o ofensor, para começar a se colocar no lugar do outro. Então, as vítimas precisam ter o foco, ou melhor, não é que precisam. As pesquisas mostram, né, tanto na clínica como em pesquisas de campo, que a centração no eu é muito elevada no início dos processos de perdão. Então, o que é que ocorre a partir dessa centração no eu, que tem uma energia movida pela raiva, muito negativa, presente nos afetos delas, nos afetos das vítimas? Então, é preciso, inicialmente, reconhecer que ocorreu um sofrimento, reconhecer a mágoa sofrida, reconhecer as consequências dessa mágoa, assumir uma condição de vítima, para que, com isso, um processo afetivo motivado pela raiva possa ir sendo diminuído. Então, eu diria, e isso aqui é uma afirmação minha, que é necessário uma preocupação empática ou uma consideração empática voltada para o eu no início desse processo. As vítimas precisam entender e reconhecer que, sim, elas foram vitimizadas, elas têm razão e elas têm o direito de sentir raiva, porém, a centração no eu e na raiva não vai levá-las a avançar no processo, não vai levá-las a resolver a situação. Portanto, é preciso que as pessoas que trabalham com o tema do perdão entender que, primeiro precisamos diminuir a raiva. E diminuindo a raiva, nós encontramos uma janela de oportunidade para motivar a consideração empática e a tomada de perspectiva em direção ao ofensor. Então, uma consideração empática que antes seria voltada à vítima, agora, com a raiva diminuída, ela é possível de ser orientada em direção ao ofensor. Porém, acreditamos, e há técnicas para que isso ocorra, né? Nós acreditamos, por exemplo, que profissionais podem fazer uso da empatia por associação direta para ir facilitando esse processo. Portanto, o reconhecimento da mágoa é um momento anterior ao processo de perdoar, é um momento de luta contra a raiva, que a pessoa tem de direito, mas também é um momento de orientar a energia para que o processo empático, de consideração empática e tomada de perspectiva do outro, possa começar a surgir. Pode passar, Eloá. Bom, gente, depois desse imprevisto, agora a gente vai continuar. Eu vou compartilhar minha tela e aí o professor Júlio vai continuar, certo? Se quiser, Júlio, dar só uma retomada básica no começo da sua fala, resumidamente, aí a gente continua, certo? Eu vou só ver como é que eu faço para compartilhar a tela aqui. Bom, pessoal, eu vou marcar aqui 15 minutos no cronômetro e vou rapidamente retomar o que tinha sido dito antes, porque eu entendo que há pessoas novas aqui no grupo, né? Entrou um grupo que estava tentando acesso anteriormente e não conseguiu. Então, eu sou o professor Júlio Rick, da UFPB, trabalho no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento Sociomoral, e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre 2 estudos que nós fizemos, né? Na verdade, eles ainda estão em andamento, um é publicado, o segundo ainda não publicado, estudos que buscam verificar o papel da empatia em relação ao perdão. Tá? O perdão, nos nossos estudos, ele é
contextualizado do ponto de vista das vítimas, ou seja, das pessoas que sofreram uma grande injustiça e que, a partir de então, elas poderiam vir a perdoar. Nesse processo, qual é o papel da empatia? Essa é a pergunta. E a quem que o perdão beneficiaria mais? A própria vítima ou ao ofensor? O processo de perdão, ou quando alguém deseja perdoar outra pessoa, ela está motivada por si próprio para recuperar seus próprios sentimentos, ou ao se colocar no lugar do outro, compreender uma nova perspectiva da situação que ocorreu e aí levar o perdão que beneficiaria a todos. Então, são questões que nós debatemos quando estudamos esse tema. Pode passar, Eloá. Nessas considerações, nós usamos o Hoffman e, basicamente, dois conceitos de empatia. A empatia, chamada de consideração empática, que é sentir o que o outro está sentindo, né? E a tomada de perspectiva, que é, basicamente, ter-se consciência do que o outro está sentindo. Mas essa aí, embora tenha uma carga afetiva dentro desse processo, a empatia cognitiva, chamada de tomada de perspectiva, ela é um processo cognitivo. É a compreensão do outro que vai levar e gerar naquele que entra nesse processo uma empatia afetiva e, portanto, pode gerar uma compaixão e, possivelmente, o perdão. Como nos contextos nos quais a empatia é trabalhada de maneira geral, gera comportamentos de ajuda. Ao ver o outro sofrer, a pessoa se motiva para ajudar, e essa motivação é um afeto, é uma consideração pela condição do outro. Só que, no caso do perdão, nós estamos exigindo de vítimas que façam esse processo. E aí vocês podem perguntar o quão fácil ou difícil é, nas nossas experiências pessoais, assumirmos esse processo e, de repente, termos interesse e energia para dedicar afeição àquele outro que nos magoou, muitas vezes injustamente, fortemente, prejudicando as nossas relações, prejudicando os nossos afetos positivos, prejudicando a nossa autoestima. Então, o processo de perdão lida com esse tipo de situação. As vítimas precisam ter uma carga energética suficiente para quererem, sim, colocar nessa condição que é entender a situação do outro pelo qual ela sente muita raiva. Tá? Então, o nosso interesse é, portanto, primeiro, quando e como isso pode ocorrer durante o processo do perdão. Né? Então, aí pode passar, ó. Nós acreditamos, e aí ainda estamos em teoria, nós acreditamos que, para que isso ocorra, primeiramente, é preciso que as vítimas entendam que elas foram vítimas, que elas assumam a raiva, que elas reconheçam as consequências que a injustiça causou, que elas tenham essa identidade e que, a partir de então, ela comece a perceber que a raiva que ela sente é uma energia que ou vai levar à vingança ou vai levar a processos que não vai ajudar a ela própria. Portanto, é preciso diminuir um pouco a motivação pela raiva e começar a entender que há razões pelas quais ela deve começar a considerar o outro que ofendeu e começar a ter uma tomada de perspectiva diferente em relação a esse outro. Então, portanto, o reconhecimento da mágoa é um momento anterior ao processo de perdão. Nesse momento, nós acreditamos que podemos gerar uma consideração empática da pessoa para consigo mesma. Tenha dó de você porque você foi vitimizada. Tenha dó de você porque você sofre. E, a partir de agora, vamos começar a entender como sair desse processo. Nessa proposta de sair desse processo, é que terapeutas, clínicos, educadores,
podem direcionar a energia que antes era consumida pela raiva em relação agora, orientar essa energia em relação ao outro. E começar a levar a pessoa a considerar possibilidades de desenvolver considerações empáticas e adotar o papel do outro. E aí entra-se num processo clínico já numa segunda ou terceira etapa. Né? Autores com os quais eu trabalho acreditam que essa já é uma etapa de aprofundamento, ou pelo menos uma etapa de resolução. Não é a etapa inicial de se processar o perdão de maneira geral. De uma maneira geral, não é por aí que o perdão começa. Vamos lá, Eló. Eló, pode passar. Eu passei. Então, diante do que, agora que apareceu aqui, diante do que eu falei, nós acreditamos ser difícil que vítimas sintam compaixão pelos ofensores no início do processo. É preciso orientar a consideração empática, em algum momento desse processo, a lembranças de situações vividas, sejam essas situações vividas objetivas ou imaginadas, que seria aí já o uso da fantasia, né, sobre o outro antes da ofensa, em contextos independentes ou não da ofensa. De alguma maneira, os profissionais devem tentar, na hora que a raiva diminuir, começar a elaborar a possibilidade de trazer essa consideração empática partindo de lembranças que o outro possa ter que sejam positivas em relação àquela pessoa que ofendeu. Então, diante dessas ideias, a hipótese que nós trabalhamos é que, primeiro, no processo, existem múltiplas associações de variáveis que ocorrem simultaneamente. Variáveis independentes, mas que ocorrem simultaneamente. Porém, existe uma trajetória, e é essa trajetória que nós vamos tentar verificar na sequência. Né? Uma trajetória que seria mais fortemente associava, ou melhor, que mais fortemente associa a empatia ao perdão, que é considerações empáticas voltadas ao outro que ofendeu, gerando uma tomada de perspectiva do outro, que provavelmente vai gerar uma compaixão e, portanto, o perdão. 2 estudos começaram a elaborar, a verificar essa hipótese. Pode passar, Eló. O primeiro estudo já foi publicado desde 2010. Ele é uma tentativa de apenas ver a viabilidade. A gente já entrou de novo. A gente já... Já entrou. A gente já entrou. Viu? Tá, obrigada. Tá, tchauzinho. Tá, então, o primeiro estudo, ele foi motivado para verificar essa parte teórica. Foi um estudo inicial, onde nós entrevistamos 200 universitários, de homens e mulheres, com média de idade de 19 anos, aqui na cidade de João Pessoa, e utilizamos os seguintes instrumentos: um questionário sociodemográfico, perguntando quem eles eram, né, e as 2 subescalas da escala de empatia de Davis. A subescala de consideração empática e a subescala de perspectiva, tomada de perspectiva do outro. Utilizamos também a escala do perdão e o item do perdão. Essas escalas são as mesmas que eu vou apresentar do outro estudo, então elas já são apresentadas aqui. Aí eu quero falar antes da escala do perdão. Eu não utilizei nesse estudo a escala do perdão completo, eu usei apenas a folha de rosto dessa escala, que é uma folha que entrevista a pessoa sobre a demografia da mágoa. Quem magoou, quando magoou, há quanto tempo atrás a mágoa ocorreu, qual foi a injustiça que a pessoa fez, e o grau com o qual essa injustiça doeu na pessoa ou ainda dói no momento presente.
E aí foi utilizado também o item do perdão, que é um item muito simples, medido de uma escala de 1 a 5, que diz o quanto que você perdoou essa pessoa que você avaliou na folha de rosto da escala do perdão. A escala de Davis, pode passar ela lá, nesse estudo, ela foi utilizada no seu original, não houve alterações. É a escala da forma como ela é, ou seja, a informação que ela nos traz é o quanto que aquela pessoa entrevistada possui de consideração empática e de tomada de perspectiva enquanto habilidades naturais, espontâneas. E aí nós procuramos, através de uma equação estrutural, verificar as associações entre a demografia da mágoa, o grau de perdão e a relação das escalas de empatia, consideração empática e tomada de perspectiva com relação a essas variáveis. Pode passar, Elora. Então, aí, a figura da equação estrutural, você vê que existem as diversas associações, porém, aqui do lado você tem as informações com a qual nós trabalhamos. Qual a associação da consideração empática com o grau de perdão? Praticamente inexistente. Mas lembre-se aí que nós, na instrução da pesquisa, nós não pedimos à pessoa para associar a consideração empática dela à situação de injustiça. A questão aí é, quanto mais eu tenho de capacidade para demonstrar consideração empática, mais eu teria a capacidade de perdoar. E nós vimos que aí ela é praticamente nula, essa associação. Nós temos uma associação da consideração empática com a intensidade da mágoa. A compreensão também é, quanto mais eu sou capaz de demonstrar consideração empática na minha vida, mais eu sentiria a mágoa de pessoas que agem contra mim, das injustiças que me são atribuídas. Da mesma forma, também uma relação, uma associação positiva com a tomada de perspectiva. Ou seja, as duas medidas da empatia são fortemente associadas. Verifica-se aqui que essa é a associação mais forte. Ponto 67 contra ponto 40 e uma associação inexistente com o grau de perdão. Verificamos, porém, que a tomada de perspectiva se associa um pouquinho mais forte com o perdão do que a consideração empática. E a tomada de perspectiva tem a orientação esperada pelas teorias com relação ao perdão. Ela é negativamente associada à intensidade da mágoa, né? Quanto mais magoado uma pessoa é, menor é a chance ou a possibilidade dela querer utilizar suas habilidades de tomada de perspectiva em relação a ela. Então, vamos em frente, Eloá. Então, esse foi o primeiro estudo. E existem muitas limitações, não vou entrar em detalhes sobre essas limitações agora, inclusive sobre a validada força desses índices que nós encontramos, mas o que eu quero centrar aqui é na limitação que verificamos habilidades empáticas não voltadas para as situações específicas de injustiça. Foram independentes essas duas situações, né? E, portanto, é visto como não é suficiente, já deram 15 minutos, eu já estou acabando, é visto como não é suficiente para ajudar muito no que nós estamos buscando. E aí olhamos a possibilidade de um segundo estudo, pode passar, Eloá, que foi feito com o Albert, que é atualmente um doutorando no nosso núcleo, e ele está seguindo adiante com os estudos da empatia para o seu doutorado. E o Albert fez em 2017, junto comigo, em um projeto PIBIC, o segundo estudo ligado a essa questão. Foram utilizados entrevistas de 231 universitários, homens e mulheres, com média de idade de 21 anos. Utilizamos os mesmos instrumentos, porém,
Dessa vez, nós adaptamos as escalas de consideração empática e de tomada de perspectiva do outro. Pode passar, Eló. Nós adequamos as instruções das escalas de empatia, levando as pessoas a pensarem na pessoa que ela reportou na folha de rosto da escala do perdão. Então, focalize naquela pessoa e me diga o quanto você pode passar, Eloá. Focalize naquela pessoa, né? Desculpa, eu esqueci de dizer, antes que ela tenha cometido essa injustiça com você, e veja o quanto você é capaz de ter consideração empática e tomada de perspectiva por ela, o quanto você era capaz. Então, nós estamos aqui entrevistando a pessoa a respeito de lembranças que elas tinham com os seus ofensores antes da injustiça ter ocorrido. Os itens foram colocados com o tempo verbal no passado, né, e a instrução era responder pensando nessa época. Pode avançar, Eloá. Também administramos a escala de Davis, as mesmas escalas, no tempo presente. Só que aí nós reforçamos que queremos que a pessoa pense nela. Hoje, depois que tudo aconteceu, quanto que você tem consideração e tomada de perspectiva, considerando você própria? Quer dizer, não é considerando você própria, mas o quanto que você possui de consideração empática e de tomada de perspectiva, né, após tudo que ocorreu. Pode passar, Eló. Então, nesse momento, o Albert colocou 2 modelos para serem testados. Um modelo era sobre a empatia direcionada ao outro e o perdão, que poderia estar relacionado a essa relação. E a empatia e o perdão voltada ao eu, que é a consideração empática e a tomada de perspectiva pela própria pessoa após o evento da mágoa. Os resultados, pode passar, Eloá, mostraram que o modelo que mais se adequou aos dados foi o modelo da empatia voltado para o outro que ofendeu, não da empatia voltada para si próprio. Nós vemos aí no modelo 2, modelo 1 é o modelo da empatia voltada ao outro, e nós temos aí índices, como o último índice, o Ramsey, que vai além do que é esperado, tornando o modelo não adequado aos dados. Portanto, podemos concluindo, pode passar, Eloá. Nós temos aí o mesmo modelo testado agora com relação à pessoa lembrando do outro no passado antes da mágoa. Vocês vão ver que esses valores aumentaram significativamente. Pode passar, Eloá. Então, nós temos uma comparação aqui que eu trouxe para essa apresentação, que você vê que aumenta o grau de perdão, né, com relação à associação que nós temos, aumenta o valor de associação da consideração empática com o perdão. Nós tínhamos quase nada antes, agora temos alguma coisa. Aumentou o valor da associação de consideração empática com intensidade da mágoa, muito pouco, mas há uma tendênciazinha aí pequena de aumento. A consideração e a tomada de perspectiva se relacionaram também de maneira dentro do mesmo parâmetro que tinha sido observado anteriormente. A tomada de perspectiva se associou ao grau de perdão com mais força e a relação da tomada de perspectiva com a intensidade da mágoa manteve a orientação negativa e também apresentou um índice que foi menor do que quando ela era independente uma da outra. Agora, aqui, vejam bem, o índice é menor, a associação é menor, mas a pessoa estava pensando na dor que ela sofreu. Então, a tomada de perspectiva levou em consideração a mágoa. Quanto mais a mágoa dói, menos
eu considero adotar a perspectiva do outro. Então, essa associação aí pode estar refletindo essa situação e o que é esperado, já que nós estamos falando da situação de injustiça. E aí nós temos a relação da mágoa com o perdão também, de maneira associadas negativamente, dentro de um índice de 0,20. Bom, gente, esses são os resultados. Pode passar, Elorma, já encerrei. Esses são os resultados e a direção em que os estudos estão tomando dentro do núcleo, nos trabalhos que são levados adiante pelo Albert. Ele deve estar presente aí, pode se colocar em algum momento. E os estudos são muito simples, na verdade, e há muito ainda a ser discutido e pensado a respeito deles para que se possa ter resultados mais robustos. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, ela pode encerrar e eu estou aberto para conversar no final de tudo. Certo, Júlio. Tá aparecendo o outro slide, porque o meu YouTube aqui está com um delay no celular. Tá. Pronto. Bom, gente, eu vou agora falar um pouco sobre os trabalhos que eu venho realizando com as minhas alunas de iniciação científica, onde a gente está observando, entre outras coisas, o projeto é um pouco mais amplo que isso, a relação da empatia e da tomada de perspectiva nas concepções de perdão das crianças. Então, tanto a gente analisa a relação da empatia com a tomada de perspectiva, essa relação, e como é que essa relação vai impactar, ou se é que ela tem alguma influência, se é que a gente consegue perceber alguma nuance onde a gente perceba que, dependendo do nível de empatia e de tomada de perspectiva, as concepções de perdão que as crianças apresentam podem mudar um pouco de qualidade. Então, aí tem o nome das minhas alunas de iniciação científica, elas devem, pelo menos, estar no YouTube, podem participar pelo chat, tá? Eu vou ser bem breve, é uma pesquisa de iniciação científica que a gente está desenvolvendo já há uns 2 anos, e a ideia é tentar mostrar um pouco, em crianças, essa relação que, como o Júlio já mostrou, e eu até vou dizer, já é um pouco consolidada na literatura com relação a adultos e em alguns contextos, mas principalmente no Brasil a gente tem muito poucos, praticamente nenhum estudo sobre perdão em crianças, então entender essas relações pode ser importante até mesmo para o futuro, quando a gente estiver pensando em intervenções, algo dessa natureza. Bom, de uma maneira geral, a gente já tem estudos que mostram a importância da empatia e da tomada de perspectiva no perdão, de uma maneira geral, independente de ser com crianças ou não. Temos estudos que mostram que a empatia, ela media a relação entre o pedido de desculpas e o perdão. Ela se relaciona com a motivação para responder com benevolência, que é uma das maneiras que o perdão é definido por alguns autores. A disposição para perdoar, ela se associa com uma preocupação empática e com a tomada de perspectiva. A empatia aparece como um elemento mediador dessa disposição para perdoar. E além dos estudos empíricos, a gente também tem dentro de modelos teóricos indicações de como é que essa relação pode acontecer. No modelo do Wainwright, que é o teórico que nós nos embasamos no nosso grupo para trabalhar o perdão, dentro das etapas do processo clínico de perdoar que ele recomenda, existe uma etapa já na fase final, já no momento em que o indivíduo está se preparando para perdoar, já passou por uma série de etapas para lidar com emoções, que ele vai chamar de reframing, que consiste no momento em que o indivíduo ele é provocado ou é necessário que ele tente compreender a ofensa que ele sofreu na perspectiva do ofensor, na perspectiva da pessoa que magoou e não mais na sua perspectiva. Então, tentar analisar a história de vida dessa pessoa, que possíveis razões essa pessoa pode ter tido para cometer essa ofensa, e esse processo ajuda o indivíduo a diminuir as suas defesas, os seus sentimentos negativos e poder se engajar em algum tipo de comportamento positivo voltado para o perdão desse ofensor. E o próprio Hoffman, embora o Hoffman não fale de perdão na sua teoria, quando ele vai definir o último estágio do seu modelo de desenvolvimento de empatia, que é a empatia para além da situação, ele vai falar de um momento em que a empatia ela deixa de ser direcionada
para um momento específico do sofrimento do outro indivíduo e passa a se expandir para que a gente compreenda o contexto de vida desse indivíduo. E o próprio Hoffman vai dizer que esse nível elevado de empatia pode levar o indivíduo a tomar decisões mais justas quando ele se deparar numa situação de injustiça, porque ele vai levar em consideração algo que é maior do que apenas o momento da injustiça. Então, a partir disso tudo, surgiu o meu interesse lá no meu PIBIC, quando eu era PIBIC do professor Júlio Rick, a gente fez um trabalho com perdão em crianças, e desde então eu tenho esse desejo de voltar a estudar sobre o perdão em crianças, porque esses estudos, eles são realizados com adolescentes e majoritariamente com adultos. Claro que também por limitações da dificuldade de você conversar sobre um tema tão delicado com crianças, então a gente ainda está num momento em que a gente precisa ajustar também os instrumentos para que eles sejam adequados, para que as crianças possam responder e analisar essas situações. Elas não estão, por exemplo, num nível de descentração cognitiva que permita que elas analisem situações muito abstratas, dilemas morais muito complexos que não fazem parte da realidade infantil, por exemplo. Então, o objetivo da pesquisa, eu chamo de pesquisa atual, porque a gente ainda está em desenvolvimento dessa pesquisa, faz 2 anos que a gente está nesse percurso, é compreender a relação entre a empatia e a tomada de perspectiva e a sua influência nas concepções de perdão de crianças. Os estudos, eles têm mostrado sobre o perdão em crianças que as crianças costumam utilizar alguns critérios para decidir se perdoam ou não quando elas são magoadas. Esses critérios, de maneira geral, os mais consensuais que aparecem na literatura, são a importância do pedido de desculpas. Há, inclusive, uma distinção de análise entre um pedido de desculpas genuíno ou automático, instantâneo, simplesmente para fugir da punição. As crianças de uma certa idade fazem essa distinção. A existência de algum tipo de reparação, de compensação pela mágoa. Outros indicadores de arrependimento ou de ausência de intencionalidade do ofensor. Então, entender do ofensor se ele se arrependeu, se ele tinha a intenção ou não de cometer, são informações importantes. O diálogo com o ofensor, dependendo da idade da criança, eu vou mostrar aqui nos resultados da nossa pesquisa, isso aparece, especialmente nas crianças mais velhas. Garantias de que a ofensa não vai se repetir, enfim, vejam que são indicadores bem concretos da relação e da situação perante o ofensor, mas são indicadores que a gente pode analisar que possam ter relação ou que tenham relação com níveis de empatia e níveis de tomada de perspectiva. A nossa expectativa, e mais ou menos o que a gente tem encontrado, até seguindo a lógica de desenvolvimento, tanto da empatia, da tomada de perspectiva, e entendendo que o perdão segue mais ou menos a mesma lógica desenvolvimentista, as crianças mais novas, que apresentam uma descentração menor, ou seja, têm scores mais baixos de empatia, níveis mais baixos de tomada de perspectiva, elas tenderão ou tendem a necessitar de uma vingança, de uma reparação material ou até mesmo moral, algo que implique num prejuízo ou numa diminuição do papel do ofensor, numa superioridade da criança, enfim, razões, critérios mais egocêntricos. E as crianças mais velhas, que apresentam uma descentração maior e, por suposto, têm scores mais altos de empatia e níveis mais altos de tomada de perspectiva, buscam compreender mais a situação da perspectiva do ofensor, justificar suas atitudes, valorizam o diálogo, o arrependimento do ofensor como uma maneira de evitar que a mágoa se repita. Então, tem uma preocupação, inclusive, para o que vem depois da situação da ofensa e não simplesmente localizado na ofensa. Nossa pesquisa, ao longo desses 2 anos, nós já temos dados coletados de 169 crianças, estudantes de escolas públicas e privadas, da cidade de João Pessoa. A gente tem uma diferença aí no número de das crianças de escola pública e privada, porque quando nós estávamos em coleta das crianças de escola pública, a pandemia estourou e a gente teve que interromper a coleta. E aí a gente dividiu essas crianças em 2 grupos de idade. Um grupo de crianças entre 7 e 9 anos de idade e um grupo de crianças entre 10 e 12 anos de idade. Uma diferença de idade até pela justificativa da progressão da descentração. A gente queria pegar crianças que talvez ainda estivessem num período um pouco mais concreto e crianças que já estivessem caminhando
para uma descentração cognitiva mais ampla, um pouco mais abstrata. Essas crianças, elas responderam 3 instrumentos, uma escala de empatia, de Bryant, eu acabei não colocando as referências aí, mas quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar em contato que a gente passa as referências direitinho. É uma escala onde a criança tem que responder, uma escala dicotômica, de sim e não, onde a criança indica se sente ou não determinada característica, determinado sentimento que está lá no item. Ela é uma escala que, a versão que nós utilizamos, brasileira, tem 17 itens, então o score de empatia da criança vai de 1 a 17. Então, quanto mais próximo de 17, mais alto é o nível de empatia dessa criança. Também utilizamos a entrevista de tomada de perspectiva social do Robert Selman, o dilema de Olga, é um dilema bem característico dos estudos sobre tomada de perspectiva. É um dilema que o Selman elaborou, onde ele utiliza uma historieta infantil de uma criança que precisa decidir se vai quebrar a promessa que fez ao pai para poder ajudar a coleguinha que está numa situação complicada. Então, é um conflito entre essas perspectivas, a perspectiva do pai, a quem ela fez a promessa, a amiga, que ela deve também lealdade e amizade, e também uma entrevista sobre concepções de perdão, que foi elaborada por mim, juntamente com outros colegas do núcleo. O professor Júlio também colaborou com essa construção, tendo em vista que no Brasil nós não temos nenhum instrumento, temos a F infantil, é o mesmo instrumento que o professor Júlio usou com adultos, mas ela não vai tão direcionada para questões de concepções de perdão, de explorar esses critérios, que era o foco do meu interesse. Então, nós elaboramos essa entrevista, ainda precisa trabalhar muito em cima dela, quem sabe um dia a gente conseguir transformar ela numa escala, ajudaria muito a gente conseguir fazer análises mais robustas. Então, por enquanto, ela é um instrumento qualitativo, e aí depois a gente faz uma análise de conteúdo. Eu vou apresentar para vocês uma análise do Iramutec, que eu fiz com esses dados, e aí a gente analisou tudo isso. Com relação à tomada de perspectiva social, a gente encontrou, embora a gente tenha encontrado o mesmo estágio predominante de tomada de perspectiva nos 2 grupos, a gente pode ver aí que tanto o grupo 1 como o grupo 2 tiveram majoritariamente crianças no estágio 1. O estágio 1 ele é caracterizado no modelo de Selman por uma tomada de perspectiva subjetiva. É um estágio onde as crianças elas entendem diferentes interpretações para uma mesma situação, mas na hora de tomar uma decisão, a análise ainda é feita de maneira unilateral, ela ainda não consegue coordenar diferentes perspectivas. Então, embora ela seja capaz de, em momentos distintos, reconhecer perspectivas diferentes, ao tomar uma decisão, ela acaba se centrando em uma dessas perspectivas. Esse foi o estágio que predominou nos 2 grupos, no entanto, a gente pode ver que o segundo estágio mais frequente no grupo 1, que são as crianças de 7 a 9 anos, foi o estágio 0, que é caracterizado no modelo de Selman por uma tomada de perspectiva social egocêntrica, que é quase que uma ausência de tomada de perspectiva. A gente não pode dizer a rigor que exista uma ausência, mas são crianças que são bastante egocêntricas, que têm muita dificuldade de diferenciar perspectivas, enquanto que no grupo 2 a gente tem um estágio intermediário. Quando a gente faz categorizações de estágios, a gente pode encontrar esses estágios intermediários, e a gente teve quase 15% das crianças do grupo 2 que já estavam no estágio 1/2, que significa uma transição do estágio 1 para o estágio 2. Esse estágio 2 é chamado de tomada de perspectiva social autorreflexiva, que é o momento em que a criança consegue articular diferentes pontos de vista, consegue entender que existe o que o Selman vai chamar de sistema de valores no indivíduo, ou seja, que cada pessoa tem ideias, sentimentos, pensamentos, que são uma composição da sua história de vida, e que isso interfere na sua decisão e deve ser levado em consideração na tomada de decisão. Então, embora a gente tenha o mesmo estágio predominando nos 2 grupos, a gente consegue ver que há uma progressão para estágios mais avançados no grupo 2. Professora Eloá? Oi? 5 minutos. Certo, estou encerrando já, Cléo, obrigada. Com relação à empatia, a gente vê que, lembrando que a escala de empatia, ela diferenciava, ela tinha uma gradação de 1 a 7, de 1 a 17, então,
No grupo 1, a gente já tem crianças com scores elevados de empatia, os scores que predominavam com mais ou menos 15% em cada, 14,7% em cada, foi o score 11 e o score 15. Entretanto, a gente vê que quando a gente pega a tabela com as outras frequências, 23% das crianças do grupo 1 se concentraram no score de 1 a 10. Então, embora a gente tenha 14,711, 14,715, se a gente soma de 1 a 10, que seria a parte inferior da escala, níveis baixos de empatia, elas se concentram 23,5%. No grupo 2, o score que predominou foi o score 16, já se aproximando lá, o penúltimo da escala de empatia, com 19,8% das crianças. E se a gente pega o mesmo nível de 1 a 10, apenas 4% das crianças estavam nesses primeiros 10 scores de empatia, o que significa que a gente tem uma diminuição de scores baixos de empatia no grupo 2, que pode mostrar também esse desenvolvimento da empatia, ou seja, scores mais baixos no grupo 1 e mais altos no grupo 2. A gente fez uma correlação, ela deu baixa, é comum a gente ter correlações não muito altas quando a gente está utilizando esse tipo de instrumento, porém significativas. E também fizemos uma nova, onde a gente percebeu que há uma influência dos grupos de idade, tanto na tomada de perspectiva como na empatia de forma significativa. Aqui eu trouxe a imagem do Iramutec, a análise das respostas das crianças à entrevista do perdão. Eu não vou apresentar todas as classes, porque não é o foco desse webinário. Eu só vou mostrar para vocês que a gente tem aqui, a empatia de nível 15, influenciando na formação de uma classe, e a empatia de nível 12, influenciando na formação de outra classe. Então, é importante eu falar muito brevemente qual é o conteúdo dessas duas classes. A classe 4, que tem a influência tanto dos scores altos de empatia, como também do grupo 2, ou seja, tem mais crianças de 9 a 12 anos de idade nessa classe, é uma classe que a gente chamou de razões para perdoar, onde a criança vai tentar elencar razões para que ela possa perdoar. Então, vai ter falas, eu separei algumas falas, eu vou ler só uma, já que o meu tempo está acabando. Então, por exemplo, tem uma criança que falou, primeiramente, eu conversaria... Não, essa é a classe 4, exatamente. É uma criança que falou, eu não contaria um segredo dela para outras pessoas, porque era uma das perguntas que a gente fazia, cogitando a vingança, né? E aí essa mesma criança disse, se eu disser para ela como eu me senti, eu acho que ela ia pedir desculpas, porque eu acho que ela fez isso, porque muitas meninas acabam fazendo coisas que não são legais só para ficarem populares. Então, é uma maneira de justificar, de tentar compreender as razões, as motivações dessa outra criança que ofendeu. Então, a outra criança disse, eu acho que não tem para que eu ficar brigada com ela por uma coisa que ela já se arrependeu e que eu também estou me sentindo mal por perder a amizade dela. Então, é um levantamento de razões para perdoar que tem em consideração o ofensor, que já tem uma preocupação empática com o ofensor. A outra classe, que a gente chamou de ações da vítima para se sentir melhor, para reparar a injustiça, é uma classe que está direcionada a imediatamente após a injustiça acontecer, como é que a criança poderia fazer, e também tentando compreender o que aconteceu, o que poderia ser feito. Então, você vê que a gente tem palavras como dizer, achar, castigo, culpado. Então, são sempre análises sobre o que, se eu fizesse tal coisa, eu acho que aconteceria tal coisa. Se foi de propósito, eu me sentiria assim. Se não foi, eu me sentiria assim. Então, a gente consegue ver que níveis elevados de empatia permitem que a criança saia daquela dualidade. Eu vou me vingar ou não. Se pedir desculpa, eu perdoo ou não de maneira automática, para fazer uma análise mais refinada das ofensas e da decisão para perdoar. Então, basicamente era isso que eu trouxe, é uma pesquisa muito básica de iniciação científica que a gente ainda está aprofundando no instrumento. Agora a gente está fazendo uma análise de conteúdo clássica, com juízes, de todas as respostas, para a gente poder mergulhar mesmo nessas respostas e tentar aprofundar essa relação. Basicamente é isso. Eu vou passar a palavra para a Lilian agora, que vai seguir com a apresentação do trabalho dela.
Desculpem aí, era o estilo do microfone. Eu irei apresentar para vocês um trabalho, né, intitulado Intervenções para o Desenvolvimento da Habilidade Empática em Crianças, Adolescentes e Jovens Universitários. Meu nome é Lília Galvão, e esse trabalho teve a colaboração da professora Cleonice Camino, Marília Dutra, Viviane Alves e Adriana Souza, bem como outros voluntários. Por favor. Eu tenho desenvolvido, né, um percurso um pouco longo no campo das intervenções e comecei a trabalhar com intervenções em 2010. Em 2016 retornei e hoje trabalho até hoje com intervenções. Por favor, Eloá. Eu vou começar explanando um pouco sobre a minha tese de doutorado, que foi onde começou. Meu interesse principal na época era investigar a questão de qual era a melhor estratégia para favorecer o desenvolvimento moral. E nessa época nós comparamos o modelo clássico kohlbergiano de dilemas morais com um modelo que incluía a empatia inspirado em Hoffman, né? E, por gentileza, próximo slide. Nesse sentido, né, nós construímos uma condição quase experimental e, ao nos debruçarmos sobre isso, nós verificamos, pode passar o próximo slide, que, de fato, aquilo que Hoffman defendia, né, que a empatia ela tinha um poder muito grande, né, no desenvolvimento moral, foi verificado. Então, mas o que não significa que o modelo de discussão moral não tinha um valor. Na verdade, ele tinha, inclusive, para o desenvolvimento empático. Pode passar o próximo. Depois, né, em 2016, eu retornei às pesquisas sobre a intervenções, e nesse caso eu me foquei nas pesquisas sobre como seria a melhor estratégia para favorecer a empatia. Então, eu deixei um pouco o julgamento moral de lado e me foquei apenas na empatia. Como fazer a promoção da empatia em crianças, nessa época, foi a minha pergunta. A primeira pesquisa eu realizei com adolescentes. E, nesse momento, eu tentava investigar qual era a melhor estratégia. Uma estratégia simplesmente afetiva, em que nós usávamos apenas do psicodrama, tentando fazer as crianças tomarem a perspectiva do outro e se sensibilizarem com o outro, ou uma estratégia que, além de fazer essa parte afetiva, incluía também a discussão. Nesse caso, não era discussão no estilo kohlbergiano, com os dilemas morais, julgamento moral, era uma discussão voltada para questões empáticas. Eu vou dar um exemplo e lá deve ficar mais claro. Pode passar, por favor. Nesse momento, né, o que nós verificamos foi que nós também testamos, né, condições experimentais, 3 condições experimentais, novamente com modelo quase experimental. Pode passar o próximo. E o que nós observamos foi que, de fato, nesse caso, a diferença ela não era tão significativa como nós esperávamos em termos quantitativos. Mas, quando nós analisamos o conjunto dos dados, nós verificamos que, de fato, uma estratégia que use tanto questões afetivas como discursivas, ela é mais potente do que uma simplesmente afetiva. E vale ressaltar que, na vigência 2017 e 2018, nós realizamos um follow-up com 6 meses, e nós observamos que, de fato, essa durabilidade do desenvolvimento empático aconteceu. Pode passar o próximo. Aqui sim eu vou me deter mais nessa pesquisa, que foi na outra vigência do PIBIC, que eu propus, 19 e 20. Nessa vigência 19 e 20, 17, 18, 19 e 20, aí entra Marília, né, como protagonista, nesse momento como mestranda, que tinha feito um trabalho de iniciação científica, e a nossa intenção agora foi ampliar, verificando, né, qual o poder dessa sensibilidade empática na redução de comportamentos agressivos. Então, nós adotamos a estratégia afetiva e discursiva, pode passar. Delineamos novamente um modelo quase experimental, pode passar outro também. E nessa verificação, né, desse modelo quase experimental, aí vocês vão ver de forma mais detalhada,
Nossas amostras eram amostras, né, em que nós controlávamos sempre a questão do tamanho do grupo, o sexo dos participantes, a idade dos participantes, bem como nós tentávamos controlar também o nível de empatia e comportamento agressivo para que os dois grupos tivessem uma equidade ao iniciar, igualdade ao iniciar, igualdade estatística. Também participou dessa intervenção uma professora de 43 anos de idade, com 20 anos de experiência na sala de aula. Por favor, próximo slide. Como instrumento de pesquisa, né, como vocês podem ver aí quando o slide passar, nós tínhamos, né, sempre esse modelo. Aí vocês entendem todas as intervenções que a gente realizou até agora. Era um pré-teste em que nós utilizávamos escalas, nesse caso a escala de Buzzy-Perry para verificação da agressão, a escala de empatia para a criança de Bryant, que já foi citada aqui hoje, mas não só isso, nós também fazíamos uma análise qualitativa a partir do diário de campo que era registrado na intervenção, bem como fazíamos um pós-teste, também utilizando um grupo focal. Nesse caso, né, também incluímos nessa pesquisa um questionário de avaliação discente, que foi realizado com a colaboração, né, da professora. E, mais uma vez, trabalhamos com follow-up, dessa vez com 8 meses após a realização do pós-teste. Por favor, próximo slide. Em termos de método de pesquisa, de procedimento de coleta de dados, nós realizamos uma aplicação individual das escalas, foram 12 encontros, geralmente nós realizamos 12 a 15 encontros, nesse caso foram 12, a duração, né, da 60 minutos no cada sessão de intervenção, 3 vezes por semana, com uma coordenadora e 2 auxiliares. O grupo focal, apenas uma sessão, e a escala para a professora foi respondida de forma individual. Por gentileza, o próximo slide. Deixa eu aguardar aqui, passar o slide, que para mim está num tempo diferente. O que a gente fez? Análises estatísticas quantitativas e qualitativas, eu não vou me deter em função do tempo, mas estatísticas descritivas e diferenciais, pode ir para o próximo. Eu quero chegar exatamente no modelo de intervenção. E o que a gente verificou, eu vou descrever agora, que foi para vocês entenderem como funcionava, certo? Em primeiro lugar, o aquecimento. Então, o aquecimento, nós seguimos uma técnica psicodramática que sugere iniciar com aquecimento. Então, nesse caso, nós passamos um vídeo chamado Ninguém Nasce Racista. Nesse vídeo, talvez vocês já tenham conhecimento, existia os participantes, né? Eles ficavam de frente a uma mulher negra, e eles tinham que ler palavras pejorativas em relação à pessoa negra. E as crianças e pré-adolescentes, eles ficavam altamente angustiados. Então, nós utilizamos isso como aquecimento. O próximo. Em segundo momento, realizamos uma dramatização de uma técnica intitulada Cadeira Vazia. E, neste caso, especificamente, nós passamos o vídeo da menina Jamile, uma menina de 8 anos, uma reportagem sobre ela, que ela sofreu agressão na escola, teve seu cabelo cortado, chamado cabelo de bombril, e aí a gente propunha, próximo slide, que as crianças imaginassem como Jamile se sentiu, se colocassem no lugar da Jamile, e mais do que isso, olhassem para a cadeira vazia e dissessem aquilo que elas gostariam de falar para a Jamile, né? E, geralmente, havia o pedido de desculpas, né? Lembra aí das pesquisas sobre perdão. As crianças pediam desculpas e elas se colocavam nesse lugar de agressor e diziam desculpa pelos meus amigos, o que eu fiz foi uma coisa errada. E, geralmente, as dramatizações, elas sempre tinham essa busca da perspectiva do outro. No próximo slide, vocês irão ver que, pode passar, que havia, depois da dramatização, vinha o compartilhar. Então, não mais só a questão afetiva, a gente parava aqui, no primeiro momento, na primeira intervenção que a gente tentou fazer, a gente ficava só na parte afetiva, mas aqui a gente viu que era mais eficaz quando a gente também tinha uma parte discursiva, que era o momento do compartilhar. Para iniciar, né, para quebrar um pouco o gelo, a gente usava o normal é ser diferente, nesse caso a gente usou isso, uma música,
e em que as crianças cantavam, enfim, a gente tem que lembrar que nós estávamos trabalhando com crianças e tudo era muito lúdico, apesar de ser uma intervenção bem séria, né, entre aspas, mas era tudo muito lúdico. E aí nós fazíamos algumas perguntas para ela, próximo slide, algumas questões norteadoras. Como você se sentiu, né, Alison, Jamile, como você acha que ela se sentiu nesse lugar, né, como foi esse momento, conseguir imaginar como Jamile estava se sentindo, e ali era um momento de compartilhar. E, por fim, esse aí foi uma estratégia nova, que é o comportamento pró-social, que é o quarto momento da intervenção. Essa estratégia é uma estratégia muito nessa ideia, né, de Hoffman, de que a empatia ela deve causar uma angústia, mas essa angústia, para ser uma empatia, né, desejável, essa angústia ela deve mover a pessoa a um comportamento pró-social. E nesse caso nós ajudávamos os participantes, né, propondo algumas questões. Nesse caso eles construíram cartazes para serem colados na escola, transformando esse projeto de empatia não só uma questão local, mas uma questão institucional. Então era divulgado na escola, né, essa questão. E aí, nesse momento, né, da empatia, nós também fazíamos, por exemplo, quando era sobre as árvores, né, para eles plantarem árvores, a agressão ao meio ambiente, recolherem lixo, ajudarem idosos, então dependia da intervenção. Pode passar o próximo. Como vocês irão ver, de fato, né, a empatia, ela conseguiu promover uma redução da agressão, isso estatisticamente de forma significativa, e não só isso, com 8 meses depois, a gente conseguiu, as crianças permaneceram com o mesmo nível de empatia pós-teste. Então, e o grupo controle, para nossa surpresa, houve um aumento do comportamento agressivo. E nessa época, segundo o registro no Diário de Campo, o que aconteceu foi um momento político, né? Estava tendo a eleição e a turma ficou dividida em 2 grupos, e aí realmente aumentou a agressividade entre eles. E depois também houve uma redução no follow-up, né, quando esfriou mais no outro ano esses conflitos, mas essa diminuição não foi significativa. Então, né, dito isto, a gente vai, o próximo slide vai falar um pouco, né, do que eu tenho feito nos dias atuais, que é trabalhar com sim, ainda teve esse resultado, eu tinha esquecido. Ainda teve o resultado da professora, em que você vê, né, que a média da professora inicial era 7,5, que ela deu para o grupo, né, é um somatório aí de todos, e depois desceu para 9,64, né, ou subiu, desculpa. Então, a avaliação deles foi muito positiva, né, em termos de comportamentos, de modo geral. Eu acredito que agora o próximo slide, que o tempo está um pouco atrasado para mim, mas a gente vai falar um pouco sobre, exatamente, desenvolvimento da empatia de estudantes universitários. Nesse último ano, né, nós não tínhamos mais como trabalhar com intervenção, e eu ministrei um curso sobre o que eu tenho feito, que é ensinar alunos a promover empatia a partir dessa estratégia afetiva discursiva, tá? E a técnica afetiva discursiva, a estratégia afetiva discursiva, eu ensinei, e os alunos mesmos construíram intervenções com base nisso e aplicaram em si mesmo. E, para minha surpresa, aqui eu falo como relato de experiência de uma docente, nada mais do que isso, mas a gente percebeu uma sensibilização muito forte com esse estilo, mesmo sendo de um ensino remoto. Então, eu deixo registrado aí essa minha surpresa. Eu sei que o momento da gente está bem delicado, eu vejo isso também como uma variável interveniente, né, nessa sensibilização, mas os resultados são bem interessantes. Inclusive, essa empatia por adolescentes em conflito com a lei, nós publicamos como trabalho completo no Conedu, dessa experiência no ensino remoto. Passa, por gentileza, para o próximo, que são as considerações finais, que, de fato, nós achamos, né, que o que nós, né, viemos construindo no decorrer dos anos,
com a preciosa colaboração do olhar da professora Cleonice e de todo o grupo de pesquisa que tem, né, validado, aprovado, criticado os trabalhos que nós temos realizado. E agradeço publicamente a Marília, a Viviane e a Adriana, que estiveram à frente, assim, de forma mais significativa. A gente tem conseguido promover a sensibilidade empática de forma duradoura que eu falo quando eu me refiro ao follow-up, realizado com 6 e 8 meses. Também tem favorecido a redução da agressividade, isso também de forma, né, de modo longo prazo, pelo menos dentro do que é que eu estou pesquisando. Nós também ressaltamos que esse estilo, né, de intervenção ela pode ser aplicado em qualquer faixa etária, havendo, obviamente, adaptações. Com a criança, a gente prioriza muito mais o lúdico, mas o adolescente, o jovem, o universitário, ele também participa das vivências, né, do psicodrama. O grupo de controle tem nos mostrado, né, além, né, de validar o que nós temos feito, tem mostrado que o não fazer nada ou o deixar fazer de modo transversal o desenvolvimento moral e empático parece que não tem surtido efeito. É preciso fazer realmente um projeto intencional e nós temos muitas limitações. Colocaria o tempo de sessão, né, muito curto. O período que a gente fez, 12, 15 sessões, é um período muito curto, mas mesmo assim a gente já vê resultados. A amostra é muito reduzida, que nós temos trabalhado pela questão do controle, e dificulta muito fazermos generalizações, mas o que nós queremos, e era o doutorado de Marília, mas infelizmente com a pandemia foi cancelado, é formar professores para que eles sejam, de fato, sujeitos, atores dessa empatia, e realmente aconteça nos temas transversais. Então, ao falar sobre meio ambiente, o aluno não vai só aprender sobre meio ambiente, ele vai se sensibilizar com o meio ambiente e também trabalhar com a família, com a orientação dos pais. Para finalizar, eu vou ler algumas frases dos alunos, só para dizer, né, o quanto esse trabalho tem sido significativo, e eu encerro a minha fala com essas frases dos alunos. Eu acho muito importante deixar registrado, né, que essa pesquisa ela foi realizada no ambiente, eu vou escolher aqui uma das frases, né, eu melhorei muito, quando me irritava eu pegava a faca para ameaçar, não pego mais. Então, só para vocês entenderem o ambiente que nós estávamos trabalhando, eram filhos de presidiários, por exemplo, e de fato, a potência da empatia ela foi muito maior do que nós imaginávamos. E algumas outras fases, né, temos tentado conversar menos na sala, porque ela, se referindo à professora, fica com raiva e sem voz gritando. Então, a professora validou, né, que agora eu conseguia dar aula, porque é um exercício da empatia. E outras frases, não devemos machucar o outro, ele também chora, e coisas dessa natureza. Bom, gente, é isso. Vocês podem visitar meu currículo Lattes, né, e lá tem uma série de trabalhos publicados de forma completa, e vocês podem ver o detalhamento de várias intervenções, e eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpas pelo meu áudio, eu estava passando no celular e tive uma certa dificuldade para manipulá-lo aqui, mas no final deu tudo certo. Obrigada, Leila. Eu vou passar a palavra agora para o professor Leonardo, e aí eu vou seguindo aqui nos slides. Boa noite a todos e todas. Agradecer o convite, inicialmente, do MPDSM, para estar aqui compartilhando um pouco os trabalhos que nós temos desenvolvido no LDAPP, né, o Laboratório de Desenvolvimento, Aprendizagem e Processos Psicossociais, e como o tema do webinário de hoje era empatia, essa é uma linha de pesquisa que nós temos trabalhado bastante nos últimos anos dentro do LDAPP. Eu selecionei 2 estudos que nós temos conduzido desde o ano passado, estão ligados diretamente ao contexto que a gente está vivendo da pandemia, para tentar trazer algum dado, algum resultado que possa nos ajudar a contribuir do âmbito das ciências humanas com toda a discussão que está tendo em relação ao que se estabeleceu a partir da pandemia e de toda essa problemática na sociedade como um todo. Então, eu selecionei 2 estudos que a gente está conduzindo desde 2020. Alguns desses têm dados preliminares, né, outros ainda estão em fase de coleta de dados, mas eu achei que seria pertinente trazer alguns desses resultados, mesmo que preliminares, para a gente poder alimentar a discussão
Afinal, muito se ouve falar por aí de que, nesse contexto da pandemia, está faltando empatia em muitas pessoas, está faltando uma capacidade de assumir o lugar do outro e de ter um compromisso social, coletivo, para poder enfrentarmos junto à doença. Então, eu achei que seria pertinente a gente trazer alguns desses estudos, né? Então, eu sou o coordenador dos 2 estudos, de forma geral, mas nós temos pesquisadores aí de diferentes instituições envolvidas, estudantes de graduação, doutores, professores de outras universidades. É uma equipe bastante ampla. Então, pode passar, Eduardo. Por ter ficado em último lugar na apresentação de hoje, foi extremamente pertinente e adequado, porque os meus colegas já trataram bastante dos aspectos teóricos e das hipóteses a respeito do papel da empatia enquanto um componente dos comportamentos pró-sociais, do altruísmo. Então, o seu papel é extremamente relevante na sociedade. Essa é a principal hipótese ou a principal matriz epistemológica que conduz ou que motivou esse trabalho, né? Então, são as teorias de autores como Hoffman, Eisenberg, Batson, que foram propostas a respeito do papel da empatia na vida em sociedade, e também uma série de estudos empíricos que vêm corroborando esse modelo, né? Alguns que já foram, inclusive, apresentados hoje à noite aqui, mostrando o papel da empatia na mobilização desse tipo de comportamento. E, além disso, uma série de estudos dentro do âmbito da psicologia e de outras ciências humanas e sociais, no próprio contexto da pandemia, no qual se mostrou que os comportamentos e atitudes das pessoas em diferentes países estavam associados a variáveis cognitivas, a traços de personalidade e, inclusive, a própria empatia. Mais especificamente, o estudo conduzido por esse autor, Feicher, e outros colaboradores, um estudo que foi feito com participantes dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Alemanha, mais ou menos no início da pandemia, né, por volta de março do ano passado, e que esses autores mostraram uma associação entre a empatia que se sente por grupos mais vulneráveis, por pessoas mais vulneráveis à Covid, e a maior motivação para aderir a medidas de contenção à pandemia. Outros estudos de caráter mais experimental, tentando verificar o efeito de mensagens, por exemplo, para motivar as pessoas a aderirem às medidas de contenção do vírus, né, mostraram, por exemplo, que mensagens de texto com conteúdo afetivo ou conteúdo simplesmente informacional não seriam suficientes para mobilizar significativamente o comportamento das pessoas. Então, nós partimos um pouco desses estudos que já vinham sendo conduzidos desde o ano passado. Inicialmente, a gente tinha uma ideia de fazer uma simples replicação sistemática, mas a partir dos dados que foram sendo publicados, foram sendo disponibilizados, nós decidimos ampliar um pouco e tentar focar em algumas variáveis ou alguns aspectos que não tenham sido cobertos ainda pelos outros estudos. Então, pode passar agora, por favor. Então, no primeiro estudo, é um estudo em que a gente tentou levantar variáveis de diferentes domínios e verificar as possíveis associações com comportamentos e atitudes das pessoas durante a pandemia, mais especificamente brasileiros, né? Nós focamos em uma amostra de participantes brasileiros. Então, além de variáveis de caráter socioeconômico e demográfica, né, como sexo, idade, a renda, etc. e tal, nós também coletamos um conjunto de dados do âmbito psicossocial e afetivo, como, por exemplo, a orientação política, as atitudes das pessoas em relação à própria pandemia, né? Então, questionávamos, por exemplo, sobre o quanto a pessoa achava importante que todos os cidadãos praticassem o distanciamento social, se engajassem na prática do distanciamento social. Avaliamos também o grau de concordância dos respondentes com posicionamentos públicos a respeito do distanciamento social, né? Então, nós selecionamos frases que foram pronunciadas e divulgadas na mídia brasileira, em que políticos, celebridades, empresários, artistas, etc., se manifestavam em relação ao distanciamento físico. Então, tínhamos 5 frases famosas, né, vamos assim dizer, de apoio à prática do distanciamento físico e 5 frases que criticavam o distanciamento físico. E nós estávamos interessados em avaliar o quanto o respondente concordava com esse apoio ou com essa crítica.
Levantamos também medidas de empatia situacional, segundo o que já vinha sendo feito nos estudos anteriores, ou seja, a empatia por grupos de pessoas mais vulneráveis e também por familiares de vítimas da Covid, mas nós incluímos uma medida de empatia disposicional que não vinha sendo avaliado nesses estudos anteriores. Então, usando basicamente o IRI de Davis. E também uma medida específica de prossociabilidade, através da bateria de personalidade prossocial, que também não havia sido mensurada diretamente. A prossociabilidade havia sido inferida a partir dos dados da empatia e do próprio comportamento das pessoas. E também coletamos um terceiro conjunto de variáveis, que seriam mais do âmbito epidemiológico, relacionados à evolução da doença e também relacionados à saúde do próprio participante. Então, por exemplo, a gente registrou o número de casos por 100 mil habitantes na cidade do próprio respondente, no dia em que ele estava respondendo o formulário, e no Brasil, naquele mesmo dia. Questionamos sobre o uso de máscara, sobre a adoção de medidas de contenção do vírus, né, como higiene das mãos, etiqueta respiratória, evitar contato físico com outras pessoas, etc. e tal. Avaliamos a prática do distanciamento físico em 3 períodos de 2020 e criamos também uma medida que nós chamamos da intenção de não praticar o distanciamento nos próximos meses. Então, a gente apresentava 9 situações relacionadas a se o indivíduo iria, por exemplo, sair de casa para visitar amigos, para ir almoçar no restaurante para comemorar alguma coisa, se iria participar de eventos relacionados à campanha eleitoral no ano passado. Então, quanto mais o indivíduo pontuava nesses itens, mais a gente dizia que ele tinha uma intenção de não praticar ou de romper o distanciamento social. Então, a gente coletou esse conjunto de variáveis e tentou avaliar suas possíveis associações, principalmente com a empatia e com a prossociabilidade. Tem um conjunto de resultados que eu não vou trazer aqui, mas a gente encontra associações entre os comportamentos e as atitudes e algumas características socioeconômicas e demográficas, mas também com a empatia e prossociabilidade. E aí eu vou focar especificamente em alguns dados de modelos de regressão que nós rodamos, né, e aí achei alguns desses modelos interessantes e vou trazer aqui para apresentar para vocês. Lá. A gente teve aí uma amostra nesse primeiro estudo composta por 704 participantes de todas as regiões do Brasil, regiões geográficas, principalmente concentrados no Nordeste e do Sudeste, né, então participantes de Pernambuco, Paraíba, Bahia e São Paulo, né, foram os que mais responderam o formulário. Na sua maior parte mulheres, com ensino superior, renda acima de 5 salários mínimos e uma idade média aí em torno de 33 anos de idade. Os dados foram coletados entre outubro e dezembro de 2020, usando o formulário lá do Google Forms. Como vocês lembram, esse período da coleta foi um período em que a gente viveu um decréscimo significativo do número de óbitos e de casos no Brasil. Então a gente estava vivendo aí o fim da primeira onda, e com a expectativa de que surgisse uma segunda onda por conta do movimento das eleições, das festas de fim de ano, etc. e tal. E eu estou fazendo esse destaque, né, porque eu acho que é importante a gente contextualizar os resultados que eu vou apresentar em função do próprio momento epidemiológico da doença no país. Vou passar lá. Então, o primeiro modelo aqui era em relação ao distanciamento físico, né, a prática do distanciamento físico, o quanto as pessoas haviam se engajado com o distanciamento físico ao longo de 2020. Em certo sentido, como era esperado, as condições de praticar o distanciamento físico foi a variável com maior poder preditor sobre o quanto o indivíduo havia praticado o distanciamento físico. Esse é um outro diferencial do nosso estudo em relação aos que foram feitos na Europa e nos Estados Unidos, porque nós incluímos uma variável, além da renda, uma variável que nós perguntávamos sobre as reais condições que o indivíduo tem de praticar o distanciamento social, para além da questão da renda. Por exemplo, se ele é um trabalhador de segurança, da área de segurança ou da área de saúde, as condições dele praticar o distanciamento físico eram menores ou inexistentes, porque ele tinha que estar na linha de frente de combate à pandemia. Então, no caso da prática do distanciamento físico, a variável com maior tamanho de efeito foi exatamente essas condições. Mas, em segundo lugar, no modelo que foi observado, no modelo significativo, a empatia por pessoas mais vulneráveis também predizia
significativamente essa prática do distanciamento físico ao longo de 2020. Tem outras variáveis também do âmbito da empatia disposicional, as dimensões que estão apresentadas aí, né, fantasia, angústia pessoal, tomada de perspectiva e a própria orientação política do indivíduo. Próximo slide, por favor. Em relação à intenção de não praticar o distanciamento físico, novamente a gente tem aí a variável condições com maior poder preditivo sobre essa intenção de não praticar. Então, quanto mais condições o indivíduo teve de praticar o distanciamento físico em 2020, menos ele demonstrava essa intenção de sair de casa para fazer atividades não essenciais. Mas, em segundo lugar, a variável com maior poder preditivo, em segundo lugar, logo após as condições, foi exatamente uma das dimensões da pró-sociabilidade, que foi o altruísmo autorrelatado, e numa direção inversa ao das outras variáveis, no sentido de que, quanto mais o indivíduo pontuava nessa dimensão de pró-sociabilidade, menos ele demonstrava a intenção de sair de casa para fazer atividades não essenciais. Próximo slide, por favor. E o terceiro modelo da regressão que eu trago aqui é mais atitudinal, que era exatamente aquele grau de concordância em relação a posicionamentos públicos que criticavam o distanciamento físico. Dessa vez, no que diz respeito ao componente atitudinal, a variável que teve maior poder preditivo foi a orientação política, a identificação política do participante em relação a um espectro que ia desde claramente de esquerda até claramente de direita e passando por uma opção de eu não sei o que significa ser de direita ou de esquerda. Então, essa variável teve o maior poder preditivo em relação a concordar com uma crítica pública ao distanciamento físico, no sentido de que, quanto mais o indivíduo se identificava como sendo de direita, maior a tendência dele concordar com as críticas públicas ao distanciamento físico. E a empatia por pessoas mais vulneráveis, no sentido inverso. Quanto mais o indivíduo se identificava com a esquerda, apesar da gente não medir exatamente se ele sabe o que significa ser de direita ou ser de esquerda, mas ele mesmo se autodeclarava como sendo mais de esquerda ou mais de direita. Então, quanto mais de esquerda, quanto menor a empatia por pessoas mais vulneráveis, mais o indivíduo também concordava com essas críticas ao distanciamento físico. Então, foram as duas variáveis que mais tinham poder preditivo sobre essa crítica. Próximo slide, por favor, lá. E a gente está conduzindo o segundo estudo de caráter mais experimental, né? Nesse sentido, agora a gente está no modelo tradicional do estudo experimental, com pré-teste, apresentação de um estímulo experimental e um pós-teste, sendo que os nossos estímulos experimentais são 2 vídeos, um retirado do próprio Ministério da Saúde, produzido pelo Ministério da Saúde, de conteúdo mais informacional, que usa animações e que descreve o que é a doença, como ela se caracteriza, formas de se prevenir, assim por diante, e um outro vídeo, que é uma reportagem produzida por uma das afiliadas da Rede Globo, em que ela é basicamente a reportagem apresentando depoimentos de familiares de vítimas da Covid, falando sobre quem eram essas pessoas, o relacionamento que tinha com essas pessoas, como é que foi o sofrimento da doença, e também apresentando recomendações para que as pessoas levem a doença a sério. Então, a gente chamou essa condição primeira de condição informação, a segunda condição empatia, e nós tínhamos uma condição que era uma condição de controle, em que a gente não apresentava nenhum estímulo e simplesmente fazíamos as medidas. Próximo slide, por favor. Fazíamos as medidas sobre a intenção de não praticar o distanciamento nos próximos meses, o tempo que o indivíduo ainda estaria disposto a praticar um distanciamento mais rigoroso e medidas relacionadas ao uso de máscara, higiene das mãos, etiqueta respiratória e assim por diante. Como variáveis de controle, nós usamos aí algumas de caráter socioeconômico e demográfico também, os comportamentos e atitudes durante a própria pandemia, para verificar se isso contribuía ou não, a empatia situacional e disposicional e variáveis relacionadas à saúde e de cunho epidemiológico da doença. Próximo, por favor. E aí eu vou trazer também aqui rapidamente só alguns dados, né, meu tempo já está encerrando. Nessa fase 1 do estudo, nós conseguimos
contar com a participação de 414 respondentes, também de 5 regiões do Brasil, novamente maior parte mulheres, e com ensino superior e a idade média em torno de 30 anos. Os dados foram coletados em outro período, né? Então a gente tem aí dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, quando a gente tem aí já essa transição e o início da segunda onda de forma muito violenta no nosso país. E aí eu vou apresentar rapidamente aqui só 2 dados que eu destaquei. Comparando-se as medidas de pré-teste e pós-teste em relação à intenção de não praticar o distanciamento, o que é que a gente observa é que as duas condições, empatia e a condição informação, elas diminuem significativamente essa intenção de não praticar o distanciamento após a apresentação dos estímulos, o que não acontece na condição controle. Ou seja, sugere que os vídeos têm algum poder de modificar essa intenção de sair de casa para praticar atividades que não são essenciais. Próximo slide, por favor. Um outro dado que eu trago aqui é em relação à higiene das mãos, né? A intenção de continuar com esse hábito de higienizar as mãos quando sai de casa. Apesar da gente observar que as medidas foram muito altas, tanto no pré como no pós-teste, já que a gente já tem 1 ano de pandemia e essa é uma das principais medidas que vem sendo divulgadas e reforçadas pela mídia, o que acontece é que mesmo com essas medidas de pré-teste muito altas, ainda assim, a partir da apresentação dos vídeos de conteúdo empático e conteúdo informacional, a gente ainda consegue aumentar essa intenção de praticar a higiene das mãos significativamente, o que não acontece na condição controle. E aí a gente vai, próximo slide, por favor. A gente está conduzindo nesse momento aí um segundo estudo, uma segunda fase, um segundo experimento em que a gente eliminou o pré-teste, porque há alguns autores que vão fazer críticas em relação a um suposto efeito de aprendizagem, ou mesmo de desejabilidade, pelo fato do indivíduo estar respondendo às 2 medidas no mesmo experimento. Então, a gente está conduzindo uma segunda fase, em que basicamente a gente elimina o pré-teste e faz simplesmente uma comparação entre sujeitos, né? Sujeitos distribuídos nos 3 grupos que a gente fez. Esses dados ainda estão sendo coletados, mas até o momento a gente tem aí em torno de 500 participantes respondendo às 3 condições, e nas próximas semanas a gente deve estar analisando esses dados. Então, por hora é isso. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e pela oportunidade. Obrigada, Léo. Cléo, a senhora quer falar alguma coisa para encerrar? Tem as perguntas ainda, mas para encerrar a parte da apresentação, o seu microfone está desligado, tá, Cléo? Cléo, seu microfone está desligado. Nesse momento, apenas agradecer a participação de todos que apresentaram seus trabalhos dentro desse seminário. Perfeito. Sou muito grata a terem aceito o convite e terem contribuído. Gostei muito das apresentações, dos trabalhos que estão sendo realizados. Tem algumas perguntas aqui, Cléo, aí eu vou colocar a pergunta e aí quem quiser responder, pede a palavra e responde, qualquer um de nós pode Mas responder. tem perguntas dirigidas, direcionadas, Eloá. Tem algumas que são dirigidas, sim. Tem uma pergunta, eu vou ter que selecionar algumas por uma questão de tempo, eu até falei, tem algumas pessoas próximas de nós que estão fazendo perguntas, como o Pablo, como a Tayane, aí eu falei com eles, porque eles são mais próximos, a gente consegue falar com eles depois, em outros momentos, então eu vou priorizar algumas perguntas de outras pessoas, e vou tentar juntar. Tem 2 perguntas sobre definições de empatia na perspectiva do Hoffman, uma coisa um pouco mais teórica. A Fernanda está perguntando: o Hoffman aborda a angústia empática e a angústia simpática. Poderiam esclarecer essas 2 dimensões, por favor? E ela diz que agradece, diz que gostou muito do momento. E tem uma outra pergunta que também é sobre essas definições, que é da Larissa, que diz que queria saber sobre a angústia empática além da situação, se ela significa questões sentimentais que transcendem o imediatismo, se a gente poderia esclarecer com algum exemplo sobre isso. Quem quer responder essa pergunta sobre as definições de Hoffman? Ninguém se apresenta?
Júlio, seu microfone eu acho que está desligado. Eu estou vendo que você está falando, mas não estou te ouvindo. Não, eu estava passando a palavra para Cléucia, Lília e Léo. Não. Bem, pelo que eu li de Lília vai querer responder? Não sei. Pelo que eu vi de Hoffman, a angústia é um sentimento, digamos, de preocupação com o outro, mas em que a pessoa não encontra ou não está preparado para uma forma de ajudar. Então, a pessoa se angustia, mas ela não consegue fazer algo, a não ser, às vezes, quer dizer, a tentativa seria um pouco de fugir da situação. Seria um mecanismo, diante da falta de uma solução para ajudar ao outro que precisa, para ajudar a vítima, a pessoa se preocupa, sente com o outro, mas não consegue encontrar uma solução e, às vezes, se retira da situação. É como se a situação não existisse. Ela se desenvolve mais ou menos paralelamente à angústia simpática. Ela é primeira, aliás, acontece primeiro a angústia e depois, no desenvolvimento, essa angústia vai se transformando. Então, tem a simpatia, que é frente à angústia, você desejaria fazer alguma coisa, tem o abandono como resposta a esse sentimento de angústia, e tem a transformação de parte dessa angústia em um sentimento de compaixão para o outro e uma tendência de procurar ajudar o outro, sair do sentimento. Então, são fases de desenvolvimento da empatia. Léo, só para complementar no sentido dos dois tipos de sentimentos, né, a angústia empática, porque esses dois são os termos que ele usa e que outros autores acabam adequando como consideração empática, como o Júlio falou, né, às vezes simpatia, às vezes angústia pessoal, mas é a forma como ele define os dois sentimentos empáticos mais básicos, né? Essa angústia empática seria de caráter inato, inclusive, né? Teria uma resposta quase que reflexa, porque ela envolveria o contágio, uma espécie de contágio emocional que já está presente desde o bebê, quando ele é capaz de espelhar e vivenciar os sentimentos de sofrimento que ele experiencia, mesmo que ele não tenha, que ele vê no outro, né, que ele presencia no outro, mesmo que ele não tenha ainda uma noção clara desse outro. E a angústia simpática viria como um desdobramento ou um desenvolvimento, uma evolução desse primeiro sentimento mais primitivo, quando ocorre a diferenciação do self. Então, quando há a criação de uma consciência de que existem selves, existem outros que são diferentes de mim, essa angústia original, a angústia empática, ela passa agora a ser projetada também nos outros. E o indivíduo começa a sair dessa perspectiva muito autocentrada da angústia empática para uma perspectiva mais direcionada ao outro, que seria agora sim mais de componente motivacional e que mobiliza o indivíduo no sentido de reduzir angústias no outro. E se eu não me equivoco, para Hoffman, inclusive, uma parte dessa angústia que não tinha, digamos, solução, em que não há ainda a divisão entre, quer dizer, o eu e o outro, a percepção de que o outro existe. Então, quando começa, fazendo também uma passagem de uma cota dessa angústia mais, digamos, que apareceu em forma de angústia, que era primitiva, né? E que dá origem. Agora, as respostas automáticas, elas podem continuar, né? A existir, mesmo com o avanço da empatia, com o desenvolvimento estrutural da empatia. E com relação à empatia para além da situação, que a angústia empática além da situação, que foi a que eu mencionei, quando o Hoffman, ele, de certa forma, sai um pouco do imediatismo da situação imediata, mas na verdade é mais uma questão de, numa situação imediata, você utilizar informações que vão para além dessa situação imediata. Então, na minha tese, por exemplo, eu analisei a descentração, até o professor Leonardo foi da minha banca, a descentração, e eu utilizei como tema para analisar essa descentração, eu coloquei estudantes universitários para discutir sobre adolescentes envolvidos em ato infracional. Então, para utilizar um exemplo, a empatia para além da situação poderia fazer com que as pessoas,
ao julgarem uma situação em que elas foram vítimas de um assalto cometido, ou de um crime, de algum ato infracional cometido por um adolescente, que ela pudesse entender, por exemplo, que pode ser que essa pessoa tenha uma condição socioeconômica desfavorável, estivesse passando necessidades, não sabia que eu ia precisar tanto, talvez não tivesse a intenção de me provocar mal, só queria me roubar, por exemplo. Claro que isso vai depender da situação, da intensidade da situação, mas basicamente seria essa capacidade de você levar em consideração elementos que vão para além da ação imediata da pessoa ou da situação imediata. Nos estudos do perdão, existem trabalhos que observam a presença dessa angústia empática quando avaliam terceiros ou pessoas que observam o sofrimento de outras que foram vítimas de injustiça. Então, pessoas amigas de, vamos dizer, um caso onde o casal está sofrendo infidelidade conjugal, e uma das partes se sente bastante magoada, e aí as pessoas sofrem por simpatizarem ou por empatizarem com a vítima. Eu citei a questão de casais, porque hoje mesmo eu recebi um livro citando, um livro discutindo situações de perdão em infidelidade conjugal. E aí é muito comum essa angústia empática ou levar os amigos a se separarem, não é muito comum, mas o que eles observam é que a angústia leva os amigos a se separarem quando não existe essa dissociação de selves que o Leonardo falou. A pessoa se coloca tanto no lugar do outro que começa a sofrer com o outro a angústia e não consegue elaborar razões para ajudar o outro diante da situação de necessidade. Então, o observador fica preso na mesma situação, junto com a vítima. E aí é preciso saber separar-se da situação, entender que o sofrimento é do outro, e a angústia, então, passa a entrar mais numa consideração empática mais proativa. Então, existem trabalhos, sim, verificando isso nessas situações, não só de infidelidade, mas em outros casos também. Muito bem, gente. Eu vou precisar, por uma questão do nosso horário, da questão de tempo, encerrar. Como eu falei, algumas perguntas eu separei, a gente vai responder individualmente depois, são de pessoas que a gente tem um contato mais próximas de nós. Eu queria agradecer imensamente todos pela paciência, inclusive pelos imprevistos, por terem voltado para nos assistir a partir do YouTube. Essas intercorrências agora fazem parte da nossa vida pandêmica, todo mundo já passou por mais de uma situação desse tipo, então a gente precisa exercitar essa resiliência mesmo. Acho que foi bastante rico, todo mundo está à disposição para mais informações, quem precisar. Estou vendo aqui uma mensagem da professora Suzana Menin parabenizando toda a equipe que apresentou, pela quantidade, pela qualidade, pela tradição das pesquisas. Então, acho que isso se estende a todos nós, todos os trabalhos do núcleo, que é um núcleo que eu tenho muito orgulho de fazer parte, e também tenho muito orgulho de estar participando da organização desses webinários, porque eu acho que são momentos muito ricos, que a gente consegue promover nesses tempos tão difíceis. Então, queria saber se alguém quer falar mais alguma coisa antes de a gente encerrar. Só um último aviso antes de passar a palavra para vocês, é que agora às 19h30 vai ocorrer uma live do professor Yves Delataille também, então quem tiver condições e quem tiver interesse, vai ser Alguém me passa depois qual vai ser o canal da live? Só para eu poder avisar. Do Instituto Veracruz, de São Paulo. Então, na página do YouTube do Instituto Veracruz, vai ter uma live do professor Yves Delataille também falando um pouco sobre os trabalhos dele e analisando nessa situação de pandemia, se eu não me engano, né? Sim. E eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada, Eloá, Léo, Júlio, Cléo, Lília, e todos que ficaram conosco até o momento. Obrigada, Luciane Tonheta, Vitória, por todo o aparato que nos deu também nesse webinário. Eu quero também agradecer a todos, dizer que sinto saudade dos nossos encontros e que espero que em breve estejamos todos juntos para, de novo, nos
presentearmos com os trabalhos uns dos outros, né? E foi agradável vê-los. Agradeço como é que se diz? Aos agradecimentos de Heloísa, de Luciana, de Suzana. Luciene, várias pessoas mandaram, Cléo, mensagens elogiando a senhora. Pronto, aqui. Então, agradecemos a todos eles, né, as mensagens e o comparecimento. Eu também quero agradecer, foi uma oportunidade maravilhosa. Luciana, quando eu entrei logo, eu não lhe reconheci, está com cabelo diferente ou alguma coisa, aí depois foi que eu vi, até que eu não me dirigi a você, mas foi ótimo lhe ver. Um abraço a todos os amigos, Luciene, Suzana, Luísa Mulan, que eu vi aí rapidamente, todos. Um abraço grande, espero que um dia tenhamos um grande congresso com todo esse grupo que estava presente aqui hoje também, lá, celebrando pessoalmente a vida. Beijos em todos. Beijos, abraços, saudades. Gente, até mais. E paz pra gente, né? E vida. Para esse país. E força e paciência também. E ar para respirar, o país está precisando de oxigênio. Beijos.